Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo top. Eu trago agora para você 3 cortes aí falando a respeito do Flamengo na Copa Libertadores da América. Eu trago para você o Sport TV, trago para você o UOL e a ESPN, todos falando a respeito do Clube de Regatas Flamengo, que vai enfrentar o Independiente Medellín agora, amanhã, certo, pela Copa Libertadores da América. E você que clicou nesse vídeo, não esqueça, deixe seu like e, se gostar do nosso conteúdo também, deixe uma opinião e se inscreva em nosso canal. O Flamengo, gente, vai jogar só amanhã, só a segunda partida da Libertadores. O adversário é Independiente Medellín. E eu vou trazer a Camila Barbieri, está acompanhando o último treino de preparação para essa partida e traz as novidades para a gente. Minha amiga, bem-vinda ao Taon. Ei, Joana, tudo bom? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. A gente já está aqui no CT Ninho do Urubu, né, desde mais cedo, mas o treino hoje é só às 4 da tarde. Ontem foi na parte da manhã e hoje será à tarde. E de fato esse será o último treino, né, do Leonardo Jardim para definir aí o time que irá a campo diante do Independiente de Medellín amanhã às 9h30 da noite. O Flamengo vai fazer a estreia diante do seu torcedor na Libertadores, primeiro jogo em casa então nessa edição da Libertadores, né? E vale destacar o seguinte, ontem o Estudiantes venceu o Cusco, então assumiu ali a primeira colocação do grupo, tem 4 pontos, o Flamengo tem 3, mas o saldo do Flamengo acaba sendo melhor, né? O Flamengo não tomou gol, o Estudiantes venceu por 2-1, então aí por conta disso até mesmo o empate deixa o Flamengo na primeira colocação, né? Mas claro que diante do torcedor a busca sempre é por uma vitória, uma boa apresentação, e para isso vai contar com a força da torcida, porque a gente está falando de 50 mil ingressos que já foram vendidos, então a expectativa é sim de casa cheia. Para amanhã, para esse jogo, viu? Hoje, claro, o Leonardo Jardim vai definir, vai conversar com os jogadores para também ver como eles estão se sentindo, especificamente esses que estão voltando de lesão. A gente antecipou ontem, né? Mas reforçando também hoje para quem está assistindo a gente, que podem pintar aí entre os relacionados o Saul, que ele nem estreou ainda esse ano, ele fez uma cirurgia no tornozelo em janeiro, e também o Everton Cebolinha, que se recuperou de uma forma bem rápida de uma fratura na costela, né? Essa fratura foi no dia 5 de abril, hoje é dia 15, 10 dias de recuperação, então eles já estão liberados pelo departamento médico, estão se sentindo bem, mas aí é uma conversa diária. Ontem os médicos do Flamengo estavam explicando pra gente que é muito isso de perguntar pra eles, como que tá se sentindo, eles já estão sendo colocados em confrontos assim, que meio que simula, né, uma situação de jogo, no caso do Everton Cebolinha, né, com a costela ali. E aí vai muito do entendimento deles, tô me sentindo bem, acho que tá tranquilo. Eles trabalham com uma escala de dores, né, escala que vai de 8 a 2, por exemplo. Então cada dia eles vão relatando, hoje estou sentindo uma dor nível tal. Mas a tendência é que eles estejam, até porque eles estão bem, se sentindo bem. Então podem pintar aí sempre boas opções pro Léo Jardim para esse jogo de amanhã às 9h30 da noite, né, Jô? Ah, com certeza, amiga. Bom, opção para ele não falta, né? É bom quando você tem um elenco bom para trabalhar, e o Flamengo tem esse elenco muito bom e recheado. Beijo para você, minha amiga, bom trabalho. Principalmente do Carrascal, porque este já foi julgado, certo, Jéssica? E o Flamengo é amanhã exclusivo aqui na ESPN e também no Disney Plus, Jéssica. Exatamente, Carrascal julgado e punido aqui no STJD. Bruno, abraço para você novamente, Jailson Donk, o fã de esporte também. Ele foi julgado hoje, né, por conta da expulsão na final da Supercopa do Brasil no mês de fevereiro, jogo diante da equipe do Corinthians. Na ocasião ele pegou 4 jogos de gancho, e aí o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo diante da equipe do Bragantino, ele atuou dessa forma. Como a final foi em jogo único, né, ele teria que cumprir esses 4 jogos em competições da CBF. E aí hoje aconteceu mais uma vez o julgamento aqui no STJD, e essa pena foi reduzida para 2 jogos a serem cumpridos. Acontece que o Carrascal já teria um jogo a cumprir de suspensão no final de semana, porque foi expulso no Fla-Flu, inclusive também foi punido pelo próprio Flamengo, né? Então, resumindo, ele vai ser desfalque no jogo diante da equipe do Bahia, no jogo diante da equipe do Vitória pela Copa do Brasil e também diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Então, essa é a situação do Carrascal, punido em 2 jogos pelo STJD. Quanto ao jogo, ele fica à disposição. Ontem, inclusive, na atividade, nós o vimos treinando, né? O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín no Maracanã. Poucos ingressos ainda sendo vendidos, comercializados para essa partida, e estão disponíveis para o torcedor. Então, a expectativa é de um ótimo público nesse jogo que tem transmissão exclusiva da ESPN. O Saul pode estrear na temporada, está recuperado de uma cirurgia, né, que ele passou no mês de janeiro. Além dele, também o Cebolinha, que está recuperado de uma
uma fratura na costela e pode ser opção para o treinador. Pulgar segue fora, assim como o Jorginho. O Pulgar um problema no ombro e o Jorginho é uma lesão muscular na panturrilha. A gente tem um provável time do Flamengo aí para dar para o torcedor, que pode ter mudanças apenas nas laterais para esse jogo. E aí Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Everton, Araújo, Paquetá e Arrascaeta, e aí na frente o Plata, o Samuel Lino e o Pedro. Poucas mudanças com relação ao time que venceu o Fluminense pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno. E o Pedro em grande fase. A Jéssica ontem acompanhou também as homenagens ali ao centroavante rubro-negro. Obrigado, Jéssica. Chegou com a gente para falar do Mengão, pra gente falar desse Flamengo Independente Medellín. Vamos colocar o onde assistir aí na tela. Esse jogo que acontece quinta-feira, amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã, transmissão ESPN e Disney Plus. Ô, Brás, tudo bem, meu querido? Boa tarde pra você. Vamos falar desse time aí que entra em campo, que a gente já tá conhecendo aí aos poucos, né, as ideias do Leonardo Jardim, mas algumas dúvidas, especialmente ali na ponta, né? Ele tem utilizado vários jogadores pelos lados, Carrascal, até o Paquetá, Luiz Araújo, Plata, enfim. Ainda a gente não tem muita certeza de quem ele vai utilizar. O que dá pra imaginar pra esse jogo? A lateral também é outra dúvida. Quais são as questões aí do Flamengo pra esse jogo de amanhã? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, meus amigos. Pois é, acho que ele já tem uma base, né, do time. O torcedor do Flamengo já entendeu qual é a base do time do Flamengo. Mas como você falou, os pontas ali, ele ainda tem feito uma variação maior, assim como a lateral direita, dependendo do adversário, né? Ou Varela ou Emerson Royal. Na ponta ele tem muitas opções. Inclusive ele ganhou mais uma, né? O Bruno Henrique retornou recentemente, se não me engano, no jogo contra o Santos. E voltou bem também, então ganhou mais uma opção. E ele já disse que prefere o Bruno Henrique atuando como ponta do que como centroavante. A gente pode entender que alguns desses pontas atualmente estão mais prestigiados e aproveitaram melhores oportunidades. Eu falo do Plata, do próprio Bruno Henrique e do Samuel Lino. O Everton Cebolinha, ele sofreu uma fratura na costela no jogo contra o Red Bull Bragantino e ficou fora desde então. A tendência é que ele fique à disposição amanhã para o jogo no Maracanã, mas muito também por conta dessa lesão, ele deve começar o jogo no banco de reservas. Então a disputa ali fica um pouquinho mais restrita a esses jogadores que eu falei. Eu acho que o Luiz Araújo, nesse momento, não imagino que ele vá começar a partida. Eu acho que ele fica ali numa dúvida ali entre esses jogadores que você citou, Samuel Lino, o Plata, o Carrascal, e aí tem, dependendo se jogar o Carrascal na ponta, tem uma variação tática, ou às vezes ele bota o ponta exatamente, e aí tem uma outra variação, mas vai ficar por isso aí. Ô, Brás, outra informação que você traz aqui no All Sport de hoje mais cedo é que rolou uma multa, né, por uma atuação irregular aí. Maracanã, Ferge e Fatal Model fizeram aí uma publicidade, uma propaganda. Isso não está previsto, não está dentro das regras por uma lei municipal e rolou uma multa nesse sentido, né? Você viu aí a galera da Sport TV, você viu a galera do UOL Sports, você viu a galera da ESPN, todos falando a respeito do Flamengo, né, que vem bem no Campeonato Brasileiro e também está muitíssimo bem na Copa Libertadores da América. O Flamengo vem vindo agora em uma crescente, logo após o início de temporada, que não foi um início tão bom com o Felipe Luiz, o que levou o técnico a ser demitido do Flamengo, e a chegada de Leonardo Jardim fez com que alguns dos jogadores que não estavam tendo bom destaque com o Felipe Luiz vieram se destacar agora com o Leonardo Jardim. Entre eles destaca-se, né, o Pedro, que agora foi considerado o maior artilheiro do século do Flamengo, né? E esse Pedro deve enfrentar agora na Copa Libertadores da América amanhã o Independente. Se você, torcedor, você acredita na vitória do Flamengo, deixa o comentário, deixa o seu like e também se inscreva em nosso canal.